A gente tem hoje uma ginecologista obstetra para falar da saúde da mulher, que é um assunto muito importante, né? Com a correria do dia a dia, às vezes a gente deixa esses cuidadinhos para depois, esquece os exames preventivos, os exames ginecológicos, a higiene íntima, aí não percebe muito os distúrbios hormonais. É bom parar para a gente prestar atenção e aprender um pouco mais sobre o funcionamento do nosso corpo. Então a gente está aqui hoje, que vai nos ajudar a entender melhor tudo isso, doutora Carla Betarelli. Como eu já te disse, ginecologista obstetra pós-graduada em nutrologia, uma querida. Obrigada por estar aqui. E eu fico muito grata mesmo, doutora, porque eu sei que sua agenda é loucura. Eu acompanho o Instagram da doutora Carla e eu fico apaixonada. Até falei de você agora há pouco que a gente fez um sapatinho de bebê. Porque você faz quantos partos por dia? Pelo menos um, né? Tem semanas que todos os dias. Gente, que coisa mais linda. E é cada recém-nascido bonitinho que você pega assim na mão, eu fico apaixonada. Parabéns, viu? Muito obrigada. Trabalho lindo. Muito obrigada. E em relação à saúde da mulher, parece assim, né, na cabeça da gente que a gente já nasceu e sabe se cuidar. Mas tem coisinhas que a gente precisa aprender, né? Tem. Bastante coisa, né? Até na própria orientação, nós como mães para filhas, né? As orientações que a gente recebeu de nossas mães, para termos uns cuidados legais ao longo da nossa vida, A gente vive num país tropical e a gente está começando já a experimentar uns dias mais quentes, né? Eu estive outro dia mesmo no Ceará e lá já tava aquele calorão e tal. E eu percebo que as pessoas que moram então na região da praia, elas ficam o dia inteiro de biquíni, muitas vezes com biquíni molhado e não tem a informação de que isso não é legal. Sim. E mesmo que não fique na praia, mas também suando o dia inteiro, com a região íntima também mais umedecida, também não é legal, né? Não é legal. Apesar de que a vagina da mulher, ela tem toda uma organização para ela se auto-higienizar. Tem toda uma flora, onde na vagina habitam fungos, bactérias, que entre elas eles têm um equilíbrio, porque senão viveríamos doentes também, né? E essa flora, ela age como proteção e como higienização e lubrificação da nossa vagina. E às vezes, algumas atitudes que nós temos, como o uso de roupa molhada, uso de calças muito justas, desequilibram essa flora e podem até causar doenças, e doenças sérias, porque uma infecção na região vaginal, ela pode subir à região uterina. E do nosso útero para as trompas, estamos dentro do abdômen da mulher. Então, por muitas vezes, acaba ficando perigoso para a saúde da mulher, para a vida da mulher mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado. Tem que se cuidar. Falando em doença, qual é a doença mais recorrente, assim, aqui? Normalmente as mulheres buscam ajuda, buscam orientação no ginecologista? A queixa, a gente nem chama como uma doença, né? Não é uma doença sexualmente transmissível, é realmente um desequilíbrio de flora, mas com certeza o carro-chefe do consultório do ginecologista é a candidíase, que é causada justamente por esse desequilíbrio da flora vaginal e causa uma coceira normalmente bem insuportável nas mulheres. E só as mulheres adultas têm candidíase ou crianças podem ter o mesmo problema? Crianças podem ter o mesmo problema, principalmente quando estão próximos de passar pela transição e começarem a menstruar, e essa flora vaginal começa a se modificar bastante. Não necessariamente precisa ter a vida sexualmente ativa para ter a candidíase, por exemplo. Ela não é sexualmente transmissível? Não é sexualmente transmissível, é o desequilíbrio da flora vaginal de qualquer mulher. Perfeito. Agora, depois que a mulher entra já na fase adulta, né? A gente falou então rapidinho aí dessa fase da transição da puberdade para a fase adulta. O que ela precisa saber, por exemplo, em relação a exames, para ficar em dia com os exames preventivos? Eu penso que o ginecologista, ele é o clínico da mulher, né? Às vezes você receber uma paciente no seu consultório, é a oportunidade de você triar e orientar essas pacientes não só nos exames preventivos ginecológicos, mas nos exames clínicos na saúde geral da mulher. Então, como preventivo, nós temos o Papa Nicolau nas mulheres que têm a vida sexualmente ativa. Nas mulheres a partir do 40, por exemplo, a mamografia. Os ultrassons são rotineiramente também pedidos por nós para olhar abdômen, tireoide, mamas e o transvaginal ou ultrassom pélvico, as quais não têm ainda relação sexual, para avaliar se os ovários estão em ordem, se tem algum cisto, algum mioma, alguma alteração. E, além do mais, a parte clínica laboratorial, com os exames de vitaminas, hormônios, colesterol. Eu penso que o ginecologista hoje, ele não pode perder a oportunidade de cuidar da paciente dele como um todo. Não dá para pensar na mulher como
um local isolado, tratar só a mama, tratar só uma infecção vaginal. Acho que a mulher tem que ser vista como um todo. É verdade, isso é tão bacana, né? Quando a gente vê um médico que enxerga o ser humano assim, eu fico encantada, porque eu penso isso também, né? O ser humano, ele é um todo. Existe, por exemplo, meninas que têm muito mais cólicas menstruais porque estão com algum probleminha emocional, algum outro distúrbio? Sim, sim. Aliás, problemas emocionais podem acarretar em várias queixas da paciente. Ela não tem, na verdade, uma doença física, algum problema. Às vezes o próprio estresse é um outro fator de risco, por exemplo, para um corrimento, para uma candidíase, uma infecção genital, porque a imunidade cai um pouquinho e aí podem acarretar nesses problemas. Alterações hormonais, cólica, parada da menstruação, excesso da menstruação. Então a gente tem que ficar mesmo de olho. E como mãe, eu acho sempre importante, você que está assistindo, que tem sua filha ou que tem a sua neta, ficar atenta a tudo isso, né? Muitas vezes o adulto acha que, é frescura, tá falando que tá com cólica porque não quer ir à escola. E não, aliás, essas cólicas fortes, a gente depois pode até falar um pouquinho, elas podem estar associadas à endometriose, né? Que é uma doença séria e que precisa de um olhar atento e um tratamento. Claro. Então vamos começar com as perguntas da turma que estava pelas ruas e aproveitou para perguntar para a doutora Carla. Pode soltar a primeira pergunta. Sobre esse novo DIU Mirena, se ele faz mal para a nossa saúde, se é abortivo, porque há muitos mitos referente a isso. Eu gostaria de solucionar minhas dúvidas. Muito bem, então vamos falar de método contraceptivo. O DIU é um deles, é isso? O DIU é um deles. E o DIU Mirena realmente é um DIU que está muito em alta, né? Hoje existe uma modificação na característica da mulher atual. Esses métodos de longa duração, como exemplo o DIU, estão sendo muito bem aceitos, melhores aceitos. As mulheres têm engravidado um pouco mais tardiamente, enfim, por problemas pessoais ou até profissionais. Então, esses métodos de longa duração vêm sendo muito procurados no consultório. E o DIU Mirena é um dispositivo intrauterino colocado ou em ambulatório, em consultório mesmo, pode ser colocado em hospital, mas não tem essa necessidade. Ele, na verdade, é esse método aqui. Ele é esse T. É isso aqui mesmo, do jeitinho que eu tô vendo? Isso. Nessa cor? Não. Ele é só um protótipo, mas ele é esse T, onde esse tubinho verde é um dispositivo hormonal. E ele dispensa pequenas quantidades, isso é um protótipo, né? Ele dispensa pequenas quantidades do hormônio progesterona ao longo de 5 anos. Então, ele tem 10 vezes menor a concentração hormonal do que uma pílula anticoncepcional, por exemplo. E também muito menos efeito colateral na mulher. E o principal fator dele, não tem o risco do esquecimento, porque a partir do momento que o DIU está bem inserido, foi feito o controle, que está tudo em ordem, isso serve tanto para o DIU de cobre como para o DIU Mirena, a paciente não tem o fator esquecimento dos contraceptivos. Porque eles são eficientes? Eles são eficientes. Chance de gravidez de 0,2% no primeiro ano de uso. É muito, muito eficiente. É muito eficiente mesmo. E ele é pequenininho. Esse aqui, por exemplo, é um protótipo também de um útero feminino, onde mostra bem o tamanho que fica, né? Então, ao longo de 5 anos, claro, que se ela quiser tirar antes para engravidar, o médico tira no consultório, não tem problema nenhum. Mas ele fica quietinho no útero da mulher, bem acoplado, normalmente é muito bem aceito para as mulheres, tanto o DIU Mirena como o DIU de cobre. Mas, claro, como todo método contraceptivo, existe a indicação individual de cada paciente. Tem pacientes que têm contraindicação para anticoncepcional, tem pacientes que têm contraindicação para colocação de DIU, né? O que eu acho importante é que realmente as meninas evitem usar a pílula que a vizinha usa. Isso é um erro muito comum que a gente tem. Então, já que a minha amiga usa tal pílula, ela não sentiu nada, eu também vou usar. Às vezes, o que para uma paciente não faz nada, para outra pode causar um grande dano. Né? E a gente viu aí, nem tem tanto tempo, né, casos sérios de AVC, né? É trombose, de trombose, né? Quer dizer, complicado. Então é bom sempre passar no ginecologista e conversar. Eu vou lhe dar um recadinho e volto já, tá bom? Agora vamos continuar? Tem mais perguntas. Quer ver? Pode até já soltar a próxima. Doutora Carla Bettanelli está aqui nos ajudando a entender sobre a saúde feminina. Então, pode liberar a próxima pergunta para a gente ouvir a resposta. Eu queria saber se ter várias infecções urinárias e assim em prazos curtos é normal. E aí, doutora?
Não, não é normal. A gente julga como infecção urinária de repetição 2 infecções em 6 meses ou 3 infecções em 1 ano. Mais do que isso, ou até esse número, precisa procurar um especialista, precisa estar com a rotina ginecológica em ordem e também procurar um urologista nesse caso. A principal causa, uma das principais causas da infecção urinária, principalmente acometendo as mulheres, que nós somos mais acometidas do que os homens, é porque a distância entre o canal da bexiga e o canal intestinal, ele sai aqui, bem nessa entradinha. Essa entradinha rosa aqui. Talvez se eu arrumar o protótipo ajude melhor. Aqui é o canalzinho da bexiga e aqui o intestinal. Nós temos uma distância, e aqui a entradinha da vagina, nós temos uma distância muito pequena. E 90% dos casos de infecções urinárias são causadas por uma bactéria que habita nosso intestino, né? Então, nesses casos, o que é importante fazer como orientação, inclusive para as crianças meninas? Não segurar o xixi, existe aquela cultura de não faça xixi em qualquer lugar. Sim, mas nós podemos levar métodos que higienizem, né? Mas não segurar o xixi, beber bastante água, se higienizar sempre quando for fazer a higiene feminina, da frente para trás, nunca de trás para frente, porque senão a bactéria vai para o canal da bexiga. Para as mulheres que têm vida sexual ativa, sempre fazer um xixi após relação sexual e manter a saúde ginecológica sempre em dia. Isso é super importante. É verdade que as mulheres mais estressadas, que estão sobrecarregadas ou chateadas por algum motivo, né? Ficam com a imunidade mais baixa, podem ter mais infecções urinárias? Podem. As infecções são oportunistas, né? Então, quanto mais reduzida a nossa imunidade, mais as infecções vão se sobressaindo, né? Outra coisa, aproveitando que a gente está com uma médica que também é nutróloga, a alimentação, ela pode ter alguma relação com infecção urinária? Sim, ela pode ajudar. Hoje em dia, existem alguns estudos mostrando que o uso do cranberry, né, que é uma frutinha, tem sachê hoje, pode ajudar evitar as infecções de repetição. Tem como suco também, mas sempre com uma alimentação equilibrada e principalmente a alta ingesta hídrica. Beber líquidos, principalmente a água. Coca-Cola não conta, refrigerante não conta, suco industrializado não conta, é água. Água transparente, água. Tá bom, vamos para a próxima pergunta então. Eu gostaria de saber se realmente é mito ou é verdade que muitos produtos higiênicos às vezes são prejudiciais à saúde. Será? Ela está falando provavelmente do sabonete íntimo, aquele sabonete íntimo, tudo para mulher. Tudo para mulher. A gente vai na farmácia agora, tem um monte de opções. O sabonete íntimo, ele não é muito amigo do ginecologista, né? Eu acho que de rotina não deve ser utilizado. Claro que a mulher que está menstruada, ou que vai passar o dia fora de casa, se quiser fazer uma higienização externa com esse sabonete um pouquinho que é diferente do neutro, tudo bem. Agora, eu acho que você usar rotineiramente, você pode inclusive atrapalhar um pouco o pH vaginal. Sempre lembrar que a vagina tem o seu mecanismo de tratamento, equilíbrio e limpeza, né? Esse é o mais importante. O que é importante para a saúde, para a mulher manter uma saúde vaginal adequada? Então, evitar as roupas justas, evitar ficar com o biquíni molhado na praia, ter uma alimentação saudável, beber bastante água, cuidar da saúde intestinal, evitar as constipações, porque isso também não é normal, né? Manter uma saúde, evitar usar peças íntimas de lycra, dar sempre preferência às peças de algodão. E principalmente evitar o uso do protetor diário. Então, eu ia perguntar disso também. Então, aqueles sabonetes lá bonitinhos, da tampa cor-de-rosa, tem tampa verde clarinha, aquilo não é pra gente usar todo dia? Habitualmente não. E esses protetores de calcinha que tem com cheirinho disso, daquilo também não é legal? Não é legal. Tem que deixar respirar, né? Meu pai é ginecologista, ele é mais velho, ele fala que se precisasse de tampa, Deus tinha feito com tampa. Então, vamos deixar a vagina respirar. Olha, gostei dessa, viu? Deixa ali um pouco. Tem mulheres que até falam que à noite elas preferem dormir com uma roupa bem soltinha, mesmo evitar calcinha. Sim, para deixar respirar, exatamente. A gente precisa cuidar da saúde vaginal, cuidar do pH. Da mesma maneira que nós temos saliva na boca, nós temos uma secreção vaginal que faz parte da fisiologia da mulher. Não existe mulher sem secreção vaginal. Uma dica, acho que legal para deixar. Se incomoda a secreção no meio do dia, no trabalho, por exemplo, leve uma outra calcinha de algodão. Na hora do almoço, troque a calcinha, ao invés de ficar usando rotineiramente o protetor diário. Isso, às vezes, é causa de procurar, olha, eu já fui em 5 médicos e ninguém resolve meu corrimento.
Quais são os seus hábitos? Porque, às vezes, ajustando o hábito da paciente, ela evita muito a queixa do corrimento. Legal. Já que a gente não deve usar o sabonete, aquele sabonete feminino todos os dias, o que a gente usa? Sabonete neutro normal. Higienizar para a região externa da vagina, evitar as duchinhas internas. Sabonete neutro é o que está escrito, sabonete neutro, pH neutro. Isso. Então tem que tomar cuidado com aqueles perfumados sim, também. Sim, pode dar alergia, inclusive. É para usar o mais neutro possível. Tá escrito ali, né? Tá ali, neutro ou glicerina, são os sabonetes mais indicados. Perfeito. Próxima pergunta, então. Tô falando que a gente aprendeu muito hoje? Vamos lá, vamos continuar. Boa tarde. Eu gostaria de saber, eu tomei muitos anos remédio anticoncepcional. Tem 5 meses que eu parei. E aí a minha menstruação tá vindo todo mês, 2 vezes por mês. Eu queria saber se isso é normal, o que eu posso fazer? É normal? Não. Não. O que ela deve fazer é procurar um ginecologista, né? Porque assim, depois de muito tempo que a gente usa, por exemplo, uma pílula anticoncepcional, os ovários eles ficam como se fossem dormindo. Eles estão bloqueados pela ação do próprio medicamento. Existe também uma fase de transição para você voltar a ter os ciclos regulares sem a interferência do medicamento. Pode até demorar de 2 a 3 meses mesmo, mas desde que toda a rotina dela e os hormônios estejam normais, né? Por isso que ela precisa passar com um ginecologista, fazer todas as dosagens hormonais e ver se está tudo bem. O que comumente acontece é que as mulheres, hoje em dia, pouco conhecem o seu ciclo. Isso eu gosto muito de conversar na consulta, porque começou a vida sexual, começa o anticoncepcional. Antigamente, avó, bisavó, elas conheciam muito o ciclo feminino. Então, às vezes, o anticoncepcional mascara um distúrbio que a mulher possa ter hormonal. Então, na verdade, a menstruação dela está desregulada por um distúrbio hormonal e a pílula só está mascarando. Aí, quando ela para, volta a ter essa irregularidade. Ou ela pode estar nessa fase de transição para o desbloqueio do ovário, mas aí só com exames e só com o ginecologista para a gente saber se está tudo bem. Ok. Você falou de ciclo, né? O ciclo normal é o de 28 em 28 dias? Ou existem mulheres que são absolutamente normais, que têm um ciclo menor ou maior? Absolutamente normal. Pode acontecer entre 27 e 32 dias. Né? Até de 25 a 32 dias podem ser ciclos normais. Desde que esteja tudo bem, os hormônios estejam equilibrados, aquele seja uma característica do ciclo da mulher, não necessariamente. A grande maioria é de 28 em 28 dias. Mas não necessariamente, por exemplo, se o ciclo for de 27 dias ou de 29 dias, a mulher tem algum problema ou alguma dificuldade para engravidar, por exemplo. Perfeito. Eu estava ouvindo outro dia no rádio, estava vindo para a TV e estava ouvindo uma matéria que me chamou muita atenção. Aumentou muito a incidência de algumas doenças sexualmente transmissíveis, inclusive da AIDS, né? Que é uma coisa que essa meninada mais nova pouco ouviu falar. Isso é verdade. É uma realidade. Isso tem sido conversado no consultório. Eu queria até que a gente deixasse um recado final para as nossas telespectadoras e telespectadores, né? Porque não é uma coisa, então, do outro planeta. É uma coisa que está acontecendo agora que a gente precisa ficar atento. Isso é uma realidade que vem acontecendo. Os índices de doenças sexualmente transmissíveis estão, assim, estourados, né? Tem estudos recentes agora no estado de São Paulo. Sífilis está, assim, de rotina no consultório. Não só, porque antigamente falava, mas no sistema público não. Em consultório nós estamos pegando sífilis. Chegou até a faltar o tratamento da sífilis de tanta incidência da doença. Precisa se cuidar, precisa ter uma orientação. Realmente essa geração não vivenciou toda a problemática da AIDS, né? Então hoje o paciente que tem AIDS, ele é uma pessoa que vive normalmente, mas na época que foi descoberto não era bem assim. Então todo mundo tinha muito medo da doença. Outras características também, né, da geração que acha que nada vai acontecer com eles, que comigo esse problema não vai acontecer e nunca deva acontecer isso. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Eu falo isso muito para as mulheres. Não adianta você cuidar da sua alimentação se você não cuidar de você como um todo. Nós mulheres costumamos incubar mais as doenças. Então nós precisamos nos cuidar. Sim, precisa usar o preservativo. Isso é sério, viu, gente? Isso é sério e é bom também que as mães chamem a atenção das suas filhas e conversem de forma muito franca, de forma muito clara. E aí fica o meu carinho pra você dizendo, vá à ginecologista ou ao ginecologista, não pode você ser negligente com a sua saúde, tá bom? Pode ligar já. O programa tá quase no fim, ainda tem bastante coisa, mas a hora que acabar você já liga e já marca a sua consulta, combinado?
Muito obrigada, doutora Carla. Imagina. Deixa eu passar uns contatos, se você precisar tirar alguma dúvida. No Instagram, eu falei que no Instagram dela tem um monte de bebezinho recém-nascido, a coisa mais linda é Carla Betarelli, com 2 L's no final, Carla Betarelli. Ou então, através do telefone 011 5573 1980, ou mesmo um e-mail para bater um papo, para tirar alguma dúvida, atendimento@clinicajave.com.br. Amei te receber, muito obrigada. Sempre um prazer. E até a próxima, Até. viu? Obrigada, Má, que veio acompanhando também.